Dando sequência aos nossos estudos em História Antiga, hoje nós vamos iniciar o estudo da Antiguidade Clássica, que se trata de Grécia e Roma. Assim como nós fizemos com a Antiguidade Oriental, a sociedade grega vai ser dividida em periodização. Nós vamos ver um pouco sobre os períodos da história grega e também nós vamos abordar os 5 pilares da sociedade, para facilitar o estudo e também para nós conseguirmos ter um pouco uma visão geral desse período. O material de vocês sobre a Grécia vai ser dividido nesse vídeo, um slide que eu já mandei para a plataforma e mais 3 outros vídeos, tá? Então, assim nós vamos conseguir ter um pouco uma dimensão sobre a sociedade grega. Antes de iniciarmos o processo de periodização, é legal nós termos em mente que a nossa cultura ocidental, ela tem forte influência da cultura grega, filosofia, até o próprio termo democracia, a nossa escultura e até as mitologias gregas, elas exercem um certo fascínio na nossa sociedade ocidental, porque nós achamos incrível como que eles moldaram essa questão das mitologias, tanto que nós temos vários filmes e vários livros que abordam essa temática. Então, vamos iniciar o processo de periodização e bons estudos a todos. Períodos. A história da Grécia é dividida em 5 principais períodos: o pré-homérico, homérico, arcaico, o clássico e o helenístico. O pré-homérico se trata dos povos cretenses, que já viviam na Península Balcânica, que é a península onde se desenvolveu a sociedade grega, e eles eram comerciantes, se dedicavam ao comércio pelo mar Mediterrâneo e tinha uma elite comercial. Com o enfraquecimento do povo de Creta, acabaram ocasionando as invasões dos aqueus, que é um dos povos que forma a Hélade, que é a Grécia. Em relação ao período homérico, nós temos como característica a atividade econômica baseada na agricultura e na atividade pastoril, que tinha uma característica comunitária, essa economia. E o que nós temos de relatos desse período foi escrito por Homero, a Ilíada, a Odisseia, que foram as grandes sagas homéricas. Isso é o que nós temos registrados desse período. Por favor, não confundam comunidades, essas comunidades gentílicas que eram comunitárias, com comunismo, tá? Não tem nada a ver. O outro período é o período arcaico. Esse período houve um fortalecimento da aristocracia agrária, que recebeu o nome de eupátridas, que eram os bem-nascidos, e nós tivemos a formação da polis grega ou das cidades-estados. Em relação ao período clássico, esse período foi o auge do desenvolvimento grego e ele é marcado pelas guerras motivadas principalmente pela disputa de terras. Vocês vão perceber que a terra ela tinha uma importância fundamental na maior parte das sociedades gregas, tanto que o predomínio da economia era agrária, então a terra tinha essa importância. E também houve o destaque das 2 principais cidades gregas, Atenas e Esparta. Durante o período helenístico, nós tivemos o fim da hegemonia grega, o domínio macedônico e também nós tivemos a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Tanto a Grécia quanto a Macedônia acabaram sendo suplantados pelos romanos. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre as estruturas sociais, as 5 estruturas sociais. A primeira estrutura que nós vamos iniciar é a estrutura política. Antes de nós mencionarmos as principais características das cidades-estados, das polis,
nós temos que entender o processo de formação dessas polis. Tudo começou com a questão dos genos, tanto que a sequência é genos, fratrias, tribos e logo após as polis, tá? Em relação aos genos ou comunidades gentílicas, se tratavam de pequenas comunidades agrícolas que eram autossuficientes e coletivas. Mais uma vez, o coletivo aqui não tem nada a ver com a questão comunista. Comunista é um conceito que foi desenvolvido bem posteriormente e eles não tinham essa ideia de comunismo, tá? Quem liderava essas comunidades era o pater, e ele tinha uma função administrativa, judiciária e religiosa. Ele era o líder. Ele era o grande organizador dessas sociedades gentílicas, dessas comunidades gentílicas. Com o grande crescimento populacional e a baixa produtividade de terras, algumas pessoas começaram a passar fome, a não ter alimento. Então, as pessoas perto do pater, elas conseguiam alimento, conseguiam as melhores terras. Então aí você já começa a ter o surgimento de uma desigualdade social dentro da Grécia. E isso é muito importante, porque a desigualdade e o escravismo, eles eram características comuns na Grécia. Eles conseguiam perceber e conviver com a desigualdade social e com a escravidão. Por conta das constantes invasões que essas comunidades gentílicas foram sofrendo, elas decidiram se unir para ter uma defesa militar. A união dessas comunidades gentílicas passou para a próxima fase, que seriam as fratrias. Então, as fratrias eram a união de várias comunidades gentílicas com o intuito de defesa, tá? Só que aí, essa defesa, ela começou a ter a necessidade de se juntar mais fratrias, porque os inimigos foram aumentando cada vez mais, os exércitos eram um pouco maiores. Então, da união de fratrias, nós tivemos o surgimento das tribos. Só que nas tribos acontece uma característica bem interessante, que ela deixou de ser exclusivamente ter uma função militar. A população que morava nessas tribos, elas começaram a ter uma reivindicação mais social. Eles passaram a ter demandas políticas, quem governaria, quem comandaria, como seria esse comando. Então, as tribos, elas passam a exercer também o líder da tribo, não só uma questão de defesa militar, mas também uma questão política, uma questão de liderança política. Aí que nós temos a formação das polis, ou das cidades-estados, quando essas tribos, elas começam a perceber que a função delas não é mais simplesmente só militar, só proteger do inimigo, mas também uma função administrativa, uma função política, uma necessidade dessa população de ter toda uma estrutura política muito bem desenvolvida. Aí nós temos o surgimento das cidades-estados, tá? Ou das polis gregas. Qual que é a principal característica das polis gregas? Autonomia. Cada polis, ela tem uma autonomia política, administrativa, econômica. Então, elas são autônomas. Essa é a palavra, tá? Uma cidade não interfere na outra cidade-estado. Ela é soberana. Então, cada cidade-estado grega, ela exerce a sua soberania. É como se fosse vários países dentro de um país só. Ah, mas por que então que nós falamos que é a Grécia, se tem várias Grécias? Porque todas as polis, independente da economia que exercia, independente da política que adotava, se era monarquia, se era diarquia, se era oligarquia, democracia,
Todas elas falavam a mesma língua, tinha a mesma cultura e o mesmo processo histórico formativo. Então, por isso que ela constituía a Grécia, um país Grécia, tá? Eu coloquei aí para vocês as duas principais cidades, que eram Atenas e Esparta, e essas duas cidades, a forma de governo delas era oligarquia, tá? Agora vamos para a segunda estrutura social, que é a estrutura econômica. Em relação à estrutura econômica, eu já falei para vocês anteriormente que a terra era a parte mais importante. Então, a terra tinha um valor, tanto de status social, quanto um valor político, quanto um valor econômico. Então, a maior parte das sociedades gregas giravam em torno da terra. Vocês até vão perceber isso na questão da estrutura social, na famosa pirâmide social, né, que a gente sempre acaba tendo que ver, não dá para fugir dela. Então vocês vão ver que a terra ela tem uma importância muito grande. Como eu já falei para vocês várias vezes, tem algumas sociedades que ela tem vários aspectos econômicos, não é uma economia principal. Isso acontece aqui também na Grécia. Nós temos a economia agrícola, o artesanato e o comércio marítimo. Cada sociedade, por ter essa autonomia, então cada sociedade exercia uma questão econômica diferente, mas a maior parte das sociedades eram agrícolas, tá? Mas também nós tínhamos sociedades que se dedicavam ao artesanato e também sociedades que desenvolveram o comércio marítimo. Tá aí a tal fadada pirâmide, tá? Que a gente não consegue muito fugir dela. Agora nós vamos para a terceira estrutura, que é a sociedade. Novamente, cada cidade e estado ela tinha uma organização social diferente. Não é a mesma organização social para todos. Ah, professora, mas eu vou ter que lembrar de todas as cidades e estados, de todas as organizações sociais? Claro que não. Nós temos uma organização principal, tá? Que foi como eu falei para vocês, que era baseado na questão da posse da terra. E entre essa organização principal, nós temos os eupátridas, os demiurgos, os georgóis, os tetas e os escravos. Basicamente, o que vocês vão ter que lembrar, os eupátridas, eles tinham acesso à terra, produção dessa terra e as melhores terras, tá? Os georgóis, eles eram pequenos proprietários de terra, não tinham acesso às melhores terras e também não conseguiam manter as suas terras. Então, eles eram aqueles proprietários de terras pobres, tá? Que eles não conseguiam se manter. A maior parte da escravidão por dívida era desse grupo, os georgóis, porque eles não conseguiam manter sua terra, então eles tinham que pegar dinheiro emprestado com os eupátridas, tá? Os tetas, eles eram aqueles que não tinham acesso à terra, então eles não tinham terra nenhuma. Os demiurgos eram aqueles que viviam nas cidades, tá? E os escravos eram escravos por guerra, porque a escravidão, no período que nós estamos falando, na antiguidade, tanto oriental quanto clássica, os escravos ou eram por dívida ou eram escravos de guerra, tá? Que é o que a gente chama de escravismo antigo, que o proprietário não tem direito sobre a vida desse escravo, e sim sobre a mão de obra dele, tá? Agora eu coloquei para vocês a estrutura social das principais cidades, que é Atenas e Esparta. De novo, eupátridas, os bem-nascidos, a elite local, os metecos, que eram os estrangeiros, e os escravos. Os metecos, eles tinham acesso ao comércio, mas eles não podiam ter participação política e também eles não eram vistos como cidadãos dentro de Atenas. A mesma coisa acontece com Esparta. Os espartanos, eles eram a elite local, os periecos
e os ilhotas. A mesma coisa dos eupátridas, metecos e escravos é dos espartanos, periecos e ilhotas, tá? Os periecos, eles se dedicavam ao comércio, também não faziam parte da elite, não eram guerreiros. Os espartanos ou os esparciatas, eles que eram uma elite guerreira, a Esparta tem essa característica de ter uma elite guerreira, e os ilhotas se referem aos escravos por dívida ou por guerra, assim como na maior parte da sociedade grega, tá? Então vamos lá. Estruturas sociais, religião. Aqui exerce um fascínio tremendo. A religião dos gregos eram politeístas, eles acreditavam num panteão, então eram vários deuses, e esses deuses, alguns eram ligados à questão da natureza, então, de novo, você percebe a importância da natureza para a questão agrícola, e eles eram deuses antropomórficos, eles tinham uma aparência humana e tinham características humanas. Então, eles traíam, eles amavam, eles sentiam ódio, eles sentiam raiva, eles sentiam tristeza. Então, todas as características humanas, os deuses também tinham. A diferença dos deuses para os humanos é a imortalidade. Os deuses, eles eram imortais, mas de resto, tinham as mesmas características, traíam, formavam família, tinha necessidade de ser amado, idolatrado, todas essas questões. A última estrutura é a cultura. Como eu falei lá no início dessa aula, eles influenciaram muito a nossa cultura ocidental, com teatro, filosofia, arquitetura, por meio da escultura. Nós temos alguns prédios que fazem uma referência à arquitetura grega. Então, a base da nossa cultura ocidental, a base da formação da nossa cultura ocidental, ela tem muitas características da cultura grega, da sociedade grega, tá? Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. É um pouquinho sobre a sociedade grega. Agora eu preciso que vocês vão no material e assistam os outros vídeos, tá?